Capítulo 4 das contribuições da empresa e do empregador doméstico. Seção 1 das contribuições da empresa. Artigo 201. A contribuição a cargo da empresa destinada à Seguridade Social é de, inciso 1, 20% sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título no decorrer do mês, aos segurados empregado e trabalhador avulso, além das contribuições previstas nos artigos 202 e 204. 2. 20% sobre o total das remunerações ou retribuições pagas ou creditadas no decorrer do mês ao segurado contribuinte individual. 3. Revogado. 4. 1,7% sobre o total da receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, em substituição às contribuições previstas no inciso 1 do caput e no artigo 202, quando se tratar de pessoa jurídica que tenha como fim apenas a atividade de produção rural. Parágrafo 1º. São consideradas remuneração as importâncias auferidas em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título durante o mês destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive os ganhos habituais sob a forma de utilidades, ressalvado o disposto no parágrafo 9º do artigo 214 e excetuado o lucro distribuído ao segurado empresário, observados os termos do inciso 2 do parágrafo 5º. Segundo, para fins do disposto no inciso 2 do caput, integra a remuneração a bolsa de estudos paga ou creditada ao médico residente participante do programa de residência médica de que trata o artigo 4º da Lei 6.932, de 1981. Terceiro, não havendo comprovação dos valores pagos ou creditados aos segurados de que tratam as alíneas AI do inciso 5 do artigo 9º, em face de recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, a contribuição da empresa referente a esses segurados será de 20% sobre, inciso 1, o salário de contribuição do segurado nessa condição. 2. A maior remuneração paga a empregados da empresa. Ou 3. O salário mínimo, caso não ocorra nenhuma das hipóteses anteriores. Quarto, na contratação de serviços de transporte rodoviário de carga ou de passageiro ou de serviços prestados com a utilização de trator, máquina de terraplenagem, colheitadeira e assemelhados, a base de cálculo da contribuição da empresa corresponde a 20% do valor registrado na nota fiscal, na fatura ou no recibo, quando esses serviços forem prestados sem vínculo empregatício por condutor autônomo de veículo rodoviário, auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, inclusive por taxista e motorista de transporte remunerado privado individual de passageiros e operador de máquinas. Quinto, no caso de sociedade civil de prestação de serviços profissionais relativos ao exercício de profissões legalmente regulamentadas, a contribuição da empresa referente aos segurados a que se referem as alíneas G a I do inciso 5 do artigo 9º, observado o disposto no artigo 225 e legislação específica, será de 20% sobre, inciso 1, a remuneração paga ou creditada aos sócios em decorrência de seu trabalho, de acordo com a escrituração contábil da empresa,
ou 2. Os valores totais pagos ou creditados aos sócios, ainda que a título de antecipação de lucro da pessoa jurídica, quando não houver discriminação entre a remuneração decorrente do trabalho e a proveniente do capital social, ou tratar-se de adiantamento de resultado ainda não apurado por meio de demonstração de resultado do exercício. Sexto, no caso de banco comercial, banco de investimento, banco de desenvolvimento, caixa econômica, sociedade de crédito, financiamento e investimento, sociedade de crédito imobiliário, inclusive associação de poupança e empréstimo, sociedade corretora, distribuidora de títulos e valores mobiliários, inclusive bolsa de mercadorias e de valores, empresa de arrendamento mercantil, cooperativa de crédito, empresa de seguros privados e de capitalização, agente autônomo de seguros privados e de crédito e entidade de previdência privada aberta e fechada, além das contribuições referidas nos incisos 1 e 2 do caput e nos artigos 202 e 204, é devida a contribuição adicional de 2,5% sobre a base de cálculo definida nos incisos 1 e 2 do caput. Sétimo, a pessoa jurídica enquadrada na condição de microempresa ou de empresa de pequeno porte, na forma do artigo 2º da Lei 9.317, de 5 de dezembro de 1996, que optar pela inscrição no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, contribuirá na forma estabelecida no artigo 23 da referida lei, em substituição às contribuições de que tratam os incisos 1 a 4 do caput e os artigos 201A, 202 e 204. Oitavo, a contribuição será sempre calculada na forma do inciso 2 do caput, quando a remuneração ou retribuição for paga ou creditada à pessoa física, quando ausentes os requisitos que caracterizem o segurado como empregado, mesmo que não esteja inscrita no regime geral de previdência social. Nonos a 14, revogados. Parágrafo 15. Para fins do disposto no inciso 4 do caput e no parágrafo 8º do artigo 202, considera-se receita bruta o valor recebido ou creditado pela comercialização da produção, assim entendida a operação de venda ou consignação, observadas as disposições constantes dos parágrafo 5º e parágrafo 11 do artigo 200. 16. A partir de 14 de outubro de 1996, as contribuições de que tratam o inciso 4 do caput e o parágrafo 8º do artigo 202 são de responsabilidade do produtor rural pessoa jurídica, não sendo admitida a subrrogação ao adquirente, consignatário ou cooperativa. 17. O produtor rural pessoa jurídica continua obrigado a arrecadar e recolher ao Instituto Nacional do Seguro Social a contribuição do segurado empregado e do trabalhador avulso a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, nos mesmos prazos e segundo as mesmas normas aplicadas às empresas em geral. 18. Revogado. 19. A cooperativa de trabalho não está sujeita à contribuição de que trata o inciso 2 do caput, em relação às importâncias por ela pagas, distribuídas ou creditadas aos respectivos cooperados, a título de remuneração ou retribuição pelos serviços que, por seu intermédio, tenham prestado a empresas. 20. Revogado. 21. O disposto no inciso 4 do caput não se aplica às operações relativas à prestação de serviços a terceiros, cujas contribuições previdenciárias continuam sendo devidas na forma deste artigo e do artigo 202.
22. A pessoa jurídica, exceto a agroindústria, que, além da atividade rural, explorar também outra atividade econômica autônoma, quer seja comercial, industrial ou de serviços, no mesmo ou em estabelecimento distinto, independentemente de qual seja a atividade preponderante, contribuirá de acordo com os incisos 1, 2 e 3 do artigo 201 e artigo 202. 23. Nos contratos de trabalho intermitente, a empresa recolherá as contribuições previdenciárias da empresa e do empregado e o valor devido ao FGTS, o qual será calculado com base nos valores pagos no período mensal e fornecerá ao empregado o comprovante de cumprimento dessas obrigações. 24. Não integram a base de cálculo da contribuição de que trata o inciso 4 do caput a produção rural destinada ao plantio ou ao reflorestamento, nem o produto animal destinado à reprodução ou à criação pecuária ou granjeira e à utilização como cobaia para fins de pesquisas científicas, quando vendido pelo próprio produtor a quem o utilize diretamente com essas finalidades. E, no caso de produto vegetal, a pessoa ou entidade registrada no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que se dedique ao comércio de sementes e mudas no país. 25. O empregador rural, pessoa jurídica, poderá optar por contribuir na forma prevista no inciso 1 do caput deste artigo e no caput do artigo 202, ou na forma prevista no inciso 4 do caput deste artigo e no parágrafo 8º do artigo 202, hipótese em que deverá manifestar a sua opção por meio do pagamento da contribuição incidente sobre a folha de salários relativa a janeiro de cada ano calendário ou a primeira competência subsequente ao início da atividade rural. 26. A opção de contribuição de que trata o parágrafo 25 será irretratável para todo o ano calendário. 27. A empresa contratante de serviços de hidráulica, eletricidade, pintura, alvenaria, carpintaria e manutenção ou reparo de veículos executados por intermédio de MEI mantém, em relação a essa contratação, a obrigatoriedade de recolhimento da contribuição a que se referem o inciso 2 do caput e o parágrafo 6º. Artigo 201-A. A contribuição devida pela agroindústria, definida como sendo o produtor rural, pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros, incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção, em substituição às previstas no inciso 1 do artigo 201 e artigo 202, é de, inciso 1, 2,5% destinados à Seguridade Social e 2, 0,1% para o financiamento do benefício previsto nos artigos 64 a 70 e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade para o trabalho decorrente dos riscos ambientais da atividade. Parágrafo 1º. Para os fins deste artigo, entende-se por receita bruta o valor total da receita proveniente da comercialização da produção própria e da adquirida de terceiros, industrializada ou não. Segundo, o disposto neste artigo não se aplica às operações relativas à prestação de serviços a terceiros cujas contribuições previdenciárias continuam sendo devidas na forma do artigo 201 e 202, obrigando-se a empresa a elaborar folha de salários e registros contábeis distintos. Terceiro, na hipótese do parágrafo 2º, a receita bruta correspondente aos serviços prestados a terceiros não integram a base de cálculo da contribuição de que trata o caput.
Quarto, o disposto neste artigo não se aplica, inciso 1, às sociedades cooperativas e às agroindústrias de piscicultura, carcinicultura, suinocultura e avicultura. E 2. A pessoa jurídica que, relativamente à atividade rural, se dedique apenas ao florestamento e reflorestamento como fonte de matéria-prima para industrialização própria mediante a utilização de processo industrial que modifique a natureza química da madeira ou a transforme em pasta celulósica. Parágrafo 5º. Aplica-se o disposto no inciso 2 do parágrafo 4º, ainda que a pessoa jurídica comercialize resíduos vegetais ou sobras ou partes da produção, desde que a receita bruta decorrente dessa comercialização represente menos de 1% de sua receita bruta proveniente da comercialização da produção. Artigo 201-B. Aplica-se o disposto no artigo anterior, ainda que a agroindústria explore também outra atividade econômica autônoma, no mesmo ou em estabelecimento distinto, hipótese em que a contribuição incidirá sobre o valor da receita bruta dela decorrente. Artigo 201-C. Quando a cooperativa de produção rural contratar empregados para realizarem exclusivamente a colheita da produção de seus cooperados, as contribuições de que tratam o artigo 201, inciso 1 e o artigo 202, relativas à folha de salário destes segurados, serão substituídas pela contribuição devida pelos cooperados, cujas colheitas sejam por eles realizadas, incidentes sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, na forma prevista no artigo 200, se pessoa física, no inciso 4 do caput do artigo 201 e no parágrafo 8º do artigo 202, se pessoa jurídica. Parágrafo 1º. A cooperativa deverá elaborar folha de salários distinta e apurar os encargos decorrentes da contratação de que trata o caput separadamente dos relativos aos seus empregados regulares, discriminadamente por cooperado, na forma definida pelo INSS. Segundo, a cooperativa é diretamente responsável pela arrecadação e recolhimento da contribuição previdenciária dos segurados contratados na forma deste artigo. Terceiro, o disposto neste artigo aplica-se à contribuição devida ao Serviço Nacional Rural. Artigo 201-D. As alíquotas de que tratam os incisos 1 e 2 do artigo 201, em relação às empresas que prestam serviços de tecnologia da informação, TI, e de tecnologia da informação e comunicação, TIC, ficam reduzidas de acordo com a aplicação sucessiva das seguintes operações. Inciso 1. Subtrair do valor da receita bruta total de venda de bens e serviços relativa aos 12 meses imediatamente anteriores ao trimestre calendário o valor correspondente aos impostos e às contribuições incidentes sobre venda. 2. Identificar no valor da receita bruta total resultante da operação prevista no inciso 1 a parte relativa aos serviços mencionados nos parágrafos 3º e 4º que foram exportados. 3. Dividir a receita bruta de exportação resultante do inciso 2 pela receita bruta total resultante do inciso 1. 4. Multiplicar a razão decorrente do inciso 3 por 1/10. 5. Multiplicar o valor encontrado de acordo com a operação do inciso 4 por 100, para que se chegue ao percentual de redução. 6. Subtrair de 20% o percentual resultante do inciso 5, de forma que se obtenha a nova alíquota percentual a ser aplicada sobre a base de cálculo da contribuição previdenciária.
Parágrafo 1º. A alíquota apurada na forma do inciso 6 do caput será aplicada uniformemente nos meses que compõem o trimestre calendário. Segundo, no caso de empresa em início de atividades ou sem receita de exportação até a data de publicação da Lei 11.774, de 17 de setembro de 2008, a apuração de que trata o caput poderá ser realizada com base em período inferior a 12 meses, observado o mínimo de 3 meses anteriores. Parágrafo 3º. Para efeito do caput, consideram-se serviços de TI e TIC. Inciso 1. Análise e desenvolvimento de sistemas. 2. Programação. 3. Processamento de dados e congêneres. 4. Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos. 5. Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. 6. Assessoria e consultoria em informática. 7. Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. E 8. Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas. Parágrafo 4º. O disposto neste artigo aplica-se também a empresas que prestam serviços de call center. Quinto, no caso das empresas que prestam serviços referidos nos parágrafos 3º e 4º, os valores das contribuições devidas a terceiros denominados outras entidades ou fundos, com exceção do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, ficam reduzidos no percentual resultante das operações referidas no caput e de acordo com a aplicação sucessiva das seguintes operações. Inciso 1. Calcular a contribuição devida no mês a cada entidade ou fundo, levando em consideração as regras aplicadas às empresas em geral. 2. Aplicar o percentual de redução resultante do inciso 5 do caput sobre o valor resultante do inciso 1. 3. Subtrair do valor apurado na forma do inciso 1 o valor obtido no inciso 2, o que resultará no valor a ser recolhido a cada entidade ou fundo no mês. Parágrafo 6º. As reduções de que tratam o caput e o parágrafo 5º pressupõem o atendimento ao seguinte. Inciso 1. Até 31 de dezembro de 2009, a empresa deverá implementar o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e de Doenças Ocupacionais previsto em lei, caracterizado pela plena execução do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, PPRA, e do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PCMSO, conforme disciplinado nas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, devendo ainda estabelecer metas de melhoria das condições e do ambiente de trabalho que reduzam a ocorrência de benefícios por incapacidade decorrentes de acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais em pelo menos 5% em relação ao ano anterior. 2. Até 31 de dezembro de 2010, a empresa que comprovar estar executando o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e de Doenças Ocupacionais implantado nos prazo e forma estabelecidos no inciso 1, terá presumido o atendimento à exigência fixada no inciso 1 do parágrafo 9º do artigo 14 da Lei 11.774, de 2008. 3. A partir de 1º de janeiro de 2011, a empresa deverá comprovar a eficácia do respectivo Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e de Doenças Ocupacionais, por meio de relatórios que atestem o atendimento da meta de redução de sinistralidade nele estabelecida. 4. Revogado.
Parágrafo 7º. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 6º, as empresas dos setores de TI e de TIC só farão jus às reduções de que tratam o caput e o parágrafo 5º se aplicarem montante igual ou superior a 10% do benefício auferido, alternativa ou cumulativamente em despesas, inciso 1, para a capacitação de pessoal relacionada a aspectos técnicos associados aos serviços de TI e TIC, referidos no parágrafo 3º, bem como a serviços de call centers, aí incluída a capacitação em temas diretamente relacionados com qualidade de produtos, processos ou sistemas, bem como a proficiência em línguas estrangeiras. 2. Relacionadas ao desenvolvimento de atividades de avaliação de conformidade, incluindo certificação de produtos, serviços e sistemas realizadas com entidades ou especialistas do país ou do exterior. 3. Realizadas com desenvolvimento tecnológico de produtos, processos e serviços, sendo consideradas atividades de pesquisa e desenvolvimento em TI, aquelas dispostas nos artigos 24 e 25 do Decreto 5.906, de 26 de setembro de 2006, ou 4. Realizadas no apoio a projetos de desenvolvimento científico ou tecnológico por instituições de pesquisa e desenvolvimento, conforme definidos nos artigos 27 e 28 do Decreto 5.906 de 2006, devidamente credenciadas pelo Comitê da Área de Tecnologia da Informação, CAT, ou pelo Comitê das Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento da Amazônia, CAPDA. Parágrafo 8º. O valor do benefício e a especificação das contrapartidas referidos no parágrafo 7º deverão ser declarados formalmente pelas empresas beneficiárias a cada exercício ao Ministério da Ciência e Tecnologia, na forma a ser definida em ato daquele Ministério. 9. Para fins do parágrafo 8º, as empresas beneficiadas pela Lei 8.248, de 23 de outubro de 1991, poderão deduzir do montante previsto no parágrafo 7º as despesas efetivamente realizadas no atendimento às exigências da referida lei, observado o disposto no parágrafo 10. 10. O disposto no parágrafo 9º aplica-se exclusivamente às despesas de mesma natureza das previstas no parágrafo 7º. 11. A União compensará mensalmente o Fundo do Regime Geral de Previdência Social, de que trata o artigo 68 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, no valor correspondente à renúncia previdenciária decorrente da desoneração de que trata este artigo, de forma a não afetar a apuração do resultado financeiro do Regime Geral de Previdência Social. 12. A renúncia de que trata o parágrafo 11 consistirá na diferença entre o valor da contribuição que seria devido, como se não houvesse incentivo, e o valor da contribuição efetivamente recolhido. 13. O valor estimado da renúncia será incluído na Lei Orçamentária Anual, sem prejuízo do repasse, enquanto não constar na mencionada lei. 14. O não cumprimento das exigências de que tratam os parágrafos 6º e 7º implica a perda do direito das reduções de que tratam o caput e o parágrafo 5º, ensejando o recolhimento da diferença de contribuições com os acréscimos legais cabíveis. Artigo 202. A contribuição da empresa destinada ao financiamento da aposentadoria especial, nos termos dos artigos 64 a 70 e dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, corresponde à aplicação dos seguintes percentuais, incidentes sobre o total da remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês, ao segurado empregado e trabalhador avulso, inciso 1, 1% para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do trabalho seja considerado leve.
2. 2% para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do trabalho seja considerado médio, ou 3. 3% para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do trabalho seja considerado grave. Parágrafo 1º. As alíquotas constantes do caput serão acrescidas de 12, 9 ou 6 pontos percentuais, respectivamente, se a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa ensejar a concessão de aposentadoria especial após 15, 20 ou 25 anos de contribuição. Segundo, o acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente sobre a remuneração do segurado sujeito às condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Terceiro, considera-se preponderante a atividade que ocupa em cada estabelecimento da empresa o maior número de segurados empregados e de trabalhadores avulsos. Terceiro A, considera-se estabelecimento da empresa a dependência matriz ou filial, que tenha número de cadastro nacional da pessoa jurídica CNPJ próprio e a obra de construção civil executada sob sua responsabilidade. Quarto, a atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de acidentes do trabalho compõem a relação de atividades preponderantes e correspondentes graus de risco, prevista no anexo 5. Quinto, é de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da Previdência Social revê-lo a qualquer tempo. Sexto, verificado o erro no autoenquadramento, a Secretaria da Receita Previdenciária adotará as medidas necessárias à sua correção, orientará o responsável pela empresa em caso de recolhimento indevido e procederá à notificação dos valores devidos. Sétimo, o disposto neste artigo não se aplica à pessoa física de que trata a alínea A do inciso 5 do caput do artigo 9º. Oitavo, quando se tratar de produtor rural, pessoa jurídica que se dedique à produção rural e contribua nos moldes do inciso 4 do caput do artigo 201, a contribuição referida neste artigo corresponde a 0,1% incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção. Nono revogado, 10. Será devida contribuição adicional de 12, 9 ou 6 pontos percentuais a cargo da cooperativa de produção, incidente sobre a remuneração paga, devida ou creditada ao cooperado filiado, na hipótese de exercício de atividade que autorize a concessão de aposentadoria especial após 15, 20 ou 25 anos de contribuição, respectivamente. 11. Será devida contribuição adicional de 9, 7 ou 5 pontos percentuais a cargo da empresa tomadora de serviços de cooperado filiado à cooperativa de trabalho, incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, conforme a atividade exercida pelo cooperado permita a concessão de aposentadoria especial após 15, 20 ou 25 anos de contribuição, respectivamente. 12. Para os fins do parágrafo 11, será emitida nota fiscal ou fatura de prestação de serviços específica para a atividade exercida pelo cooperado que permita a concessão de aposentadoria especial. 13. A empresa informará mensalmente, por meio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, GFIP, a alíquota correspondente ao seu grau de risco, a respectiva atividade preponderante e a atividade do estabelecimento, apuradas de acordo com o disposto nos parágrafos 3º e 5º.
Artigo 202-A. As alíquotas a que se refere o caput do artigo 202 serão reduzidas em até 50% ou aumentadas em até 100% em razão do desempenho da empresa, individualizada pelo seu CNPJ em relação à sua atividade econômica, aferido pelo fator acidentário de prevenção, FAP. Parágrafo 1º. O FAP consiste em multiplicador variável em um intervalo contínuo de 5/10 a 2 inteiros, aplicado à respectiva alíquota, considerado o critério de truncamento na quarta casa decimal. Segundo, para fins da redução ou da majoração a que se refere o caput, o desempenho da empresa, individualizada pelo seu CNPJ, será discriminado em relação à sua atividade econômica, a partir da criação de índice composto pelos índices de gravidade, de frequência e de custo que pondera os respectivos percentis. Terceiro revogado. Quarto, os índices de frequência, gravidade e custo serão calculados segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social, levando-se em conta, inciso 1, para o índice de frequência, os registros de acidentes ou benefícios de natureza acidentária. 2. Para o índice de gravidade, as hipóteses de auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente, aposentadoria por incapacidade permanente, pensão por morte e morte de natureza acidentária, aos quais são atribuídos pesos diferentes em razão da gravidade da ocorrência, da seguinte forma: linha A, pensão por morte e morte de natureza acidentária, peso de 50%. B. Aposentadoria por incapacidade permanente, peso de 30%. E C. Auxílio por incapacidade temporária e auxílio acidente, peso de 10% para cada. E inciso 3. Para o índice de custo, os valores dos benefícios de natureza acidentária pagos ou devidos pela Previdência Social. Parágrafo 5º. O Ministério da Economia publicará anualmente no Diário Oficial da União portaria para disponibilizar consulta ao FAP e aos ROIs dos percentis de frequência, gravidade e custo por subclasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Sexto, o FAP produzirá efeitos tributários a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao de sua divulgação. Sétimo, para o cálculo anual do FAP, serão utilizados os dados de janeiro a dezembro de cada ano, até completar o período de 2 anos, a partir do qual os dados do ano inicial serão substituídos pelos novos dados anuais incorporados. Oitavo, o FAP será calculado a partir de 1º de janeiro do ano seguinte àquele ano em que o estabelecimento completar 2 anos de sua constituição. Nono revogado. 10. A metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência indicará a sistemática de cálculo e a forma de aplicação de índices e critérios acessórios à composição do índice composto do FAP. Artigo 202-B revogado. Artigo 203. A fim de estimular investimentos destinados a diminuir os riscos ambientais no trabalho, o Ministério da Previdência e Assistência Social poderá alterar o enquadramento de empresa que demonstre a melhoria das condições do trabalho, com redução dos agravos à saúde do trabalhador, obtida através de investimentos em prevenção e em sistemas gerenciais de risco. Parágrafo 1º. A alteração do enquadramento estará condicionada à inexistência de débitos em relação às contribuições devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social e aos demais requisitos estabelecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social. Segundo, o Instituto Nacional do Seguro Social, com base principalmente na comunicação prevista no artigo 336, implementará sistema de controle e acompanhamento de acidentes do trabalho.
Terceiro, verificado o descumprimento por parte da empresa dos requisitos fixados pelo Ministério da Previdência e Assistência Social para fins de enquadramento de que trata o artigo anterior, o Instituto Nacional do Seguro Social procederá à notificação dos valores devidos. Artigo 204. As contribuições a cargo da empresa provenientes do faturamento e do lucro destinadas à Seguridade Social são arrecadadas, normatizadas, fiscalizadas e cobradas pela Secretaria da Receita Federal. Inciso 1. Até 31 de março de 1992, 2% sobre sua receita bruta, estabelecida segundo o disposto no parágrafo 1º do artigo 1º do Decreto-Lei 1940, de 25 de maio de 1982, com a redação dada pelo artigo 22 do Decreto-Lei 2397, de 21 de dezembro de 1987, e alterações posteriores. A partir de 1º de abril de 1992 até 31 de janeiro de 1999, 2% sobre o faturamento mensal, assim considerado a receita bruta das vendas de mercadorias e serviços e de serviços de qualquer natureza, nos termos da Lei Complementar 70, de 30 de dezembro de 1991. A partir de 1º de fevereiro de 1999, 3% sobre o faturamento, nos termos da Lei 9.718, de 27 de novembro de 1998. E 2. Até 31 de dezembro de 1995, 10% sobre o lucro líquido do período base, antes da provisão para o imposto de renda, ajustado na forma do artigo 2º da Lei 8.034, de 12 de abril de 1990. A partir de 1º de janeiro de 1996, 8% sobre o lucro líquido, nos termos da Lei 9.249, de 26 de dezembro de 1995. Parágrafos 1º a 3º revogados. Artigo 205. A contribuição empresarial da associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional destinada à Seguridade Social, em substituição às previstas no inciso 1 do caput do artigo 201 e no artigo 202, corresponde a 5% da receita bruta decorrente dos espetáculos desportivos de que participe em todo o território nacional, em qualquer modalidade desportiva, inclusive jogos internacionais, e de qualquer forma de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos. Parágrafo 1º. Cabe à entidade promotora do espetáculo a responsabilidade de efetuar o desconto de 5% da receita bruta decorrente dos espetáculos desportivos e o respectivo recolhimento ao Instituto Nacional do Seguro Social, no prazo de até 2 dias úteis após a realização do evento. Segundo, cabe à associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional informar a entidade promotora do espetáculo desportivo todas as receitas auferidas no evento, discriminando-as detalhadamente. Terceiro, cabe à empresa ou entidade que repassar recursos à associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional a título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos, a responsabilidade de reter e recolher, no prazo estabelecido na alínea B do inciso 1 do artigo 216, o percentual de 5% da receita bruta, inadmitida qualquer dedução. Quarto, o Conselho Deliberativo do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto informará ao Instituto Nacional do Seguro Social, com a antecedência necessária, a realização de todo o espetáculo esportivo de que a associação desportiva referida no caput participe no território nacional.
Quinto, o não recolhimento das contribuições a que se referem os parágrafos 1º e 3º nos prazos estabelecidos no parágrafo 1º deste artigo e na alínea B do inciso 1 do artigo 216, respectivamente, sujeitará os responsáveis ao pagamento de atualização monetária, quando couber, juros moratórios e multas, na forma do artigo 239. Sexto, o não desconto ou a não retenção das contribuições a que se referem os parágrafos 1º e 3º sujeitará a entidade promotora do espetáculo, a empresa ou a entidade às penalidades previstas no artigo 283. Sétimo, o disposto neste artigo não se aplica às demais entidades desportivas, que continuam a contribuir na forma dos artigos 201, 202 e 204, a partir da competência novembro de 1991. Oitavo, o disposto no caput e parágrafos 1º a 6º aplica-se à associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional e que se organize na forma da Lei 9.615, de 24 de março de 1998.